Esta noite não pude dormir e tenho tido sempre estas palavras na memória. Rogo que as guardeis em segredo, porque o mundo zombaria delas. Senhor, trataram-me de filho de Japete. Não conheço ninguém em nossa família com este nome. Talvez se tenham enganado ou me tomaram por outro. 8 de fevereiro de 1821. Eu vos tinha proibido de falar do que vos contei. Errei, porque isto não pode ficar oculto. Necessariamente é preciso que isto passe diante dos grandes e dos primeiros do Estado, para que se veja o perigo de que estão ameaçados, pois o vento de que vos falei antes vai provocar terríveis desastres, porque o vento sopra sempre em torno da árvore. Se não prestarem atenção a isto, em pouco esta estará derrubada. No mesmo momento outra árvore, com o que dela sai, experimentará a mesma sorte. Ontem a mesma voz me veio falar, e nada a vi. 21 de fevereiro de 1821. Senhor, esta manhã tive um grande pavor. Eram 9 horas. Ouvi um grande barulho junto a mim e nada a vi, mas ouvi falar, depois que o ruído cessou, e me disseram, por que tivestes medo? Não temais, não venho fazer mal algum. Estais surpreendido de ouvir falar e nada a ver, não vos admireis, é preciso que as coisas sejam descobertas, sirvo-me de vós para vos enviar, como sou enviado. Os filósofos, os incrédulos, os ímpios não creiam que suas manobras sejam vistas, mas é preciso que sejam confundidos. Ficai tranquilo, continuai a ser o que tendes sido, vossos dias estão contados e não vos escapará um só. Proíbo que vos prosterneis diante de mim, porque sou apenas um servo como vós. Senhor, eis o que me foi dito, não sei qual a pessoa que me fala, tem a voz bastante forte e muito clara. Tive a ideia de falar, mas não ousei, pois não vejo ninguém. Resta saber qual é a individualidade do espírito que se manifestou. Era, realmente, o anjo Rafael. Há fortes razões para o duvidar e haveria muitas coisas a dizer contra tal opinião. Mas, em nossa opinião, esta é uma questão secundária. O fato capital é o da manifestação, de qual não se poderia duvidar, cujos incidentes têm sua razão de ser pelo resultado proposto, e hoje tem o seu lado instrutivo. Um fato que, sem dúvida, não terá escapado a ninguém, é o das palavras de Martim, a respeito de uma soma que lhe ofereceram. Como a coisa não vem de mim, dizia ele, nada devo receber por isto. Eis, pois, um simples camponês, médium inconsciente que, há 50 anos, época na qual se estava longe de pensar no espiritismo, tem, por si mesmo, a intuição dos deveres impostos pela mediunidade, da santidade deste mandato. Seu bom senso, sua lealdade natural lhe fazem compreender que o que vem de uma fonte celeste, e não dele mesmo, não deve ser pago. Talvez se admirem das dificuldades que encontrou Martim para desempenhar a missão de que estava encarregado. Porque, dirão, os espíritos não o fizeram chegar diretamente ao rei. Como vimos, essas dificuldades, essa lentidão tiveram sua utilidade. Era preciso que ele passasse por Charenton, onde sua razão foi submetida às investigações mais rigorosas da ciência oficial e pouco crédula, a fim de que fosse constatado que não era louco, nem exaltado. Como se viu, os espíritos triunfaram dos obstáculos interpostos pelos homens, mas como estes têm o seu livre-arbítrio, não os podiam impedir de pôr entraves. Notemos, a propósito, que Martim não fez, a bem dizer, nenhum esforço para chegar ao rei. As circunstâncias isso conduziram, quase que à sua revelia, e sem que tivesse sido necessário insistir muito. Ora, essas circunstâncias evidentemente foram conduzidas pelos espíritos, agindo sobre o pensamento dos encarnados, porque a missão de Martim era séria e devia realizar-se. Dá-se o mesmo em todos os casos análogos. Além da questão da prudência, é evidente que, sem as dificuldades que há de chegar a eles, os soberanos seriam assaltados por pretensos reveladores. Nestes últimos tempos,
Quanta gente se julgou chamada a semelhantes missões, que era apenas o resultado de obsessões, em que o seu orgulho era posto em jogo, malgrado seu, e não podia resultar senão em mistificações. A todos os que julgaram dever consultar-nos em semelhantes casos, sempre dissemos, demonstrando os sinais evidentes pelos quais se traem os espíritos mentirosos, guardai-vos de qualquer manobra que, infalivelmente, vos levaria à confusão. Ficai certos de que se vossa missão for real, sereis postos em condições de realizá-la, que, num dado momento, se tiverdes de vos encontrar num certo lugar, a ele sereis conduzido, malgrado vosso, por circunstâncias que terão aparência de ser um efeito do acaso. Além disso, assegurai-vos de que uma coisa, quando estiver nos desígnios de Deus, haverá de realizar-se, e que ele não subordina tal realização à boa ou má vontade dos homens. Desconfiai das missões fixadas e pregadas por antecipação, porque não passam de citantes para o orgulho, as missões se revelam por fatos. Desconfiai também das predições em dia e hora certos, porque os espíritos sérios jamais agem assim. Temos sido bastante felizes para deter algumas delas, a quem os acontecimentos puderam provar a prudência destes conselhos. Como se vê, há mais de uma similitude entre estes fatos e os de Joana d'Arc, não que haja qualquer comparação a estabelecer quanto à importância dos resultados realizados, mas quanto à causa do fenômeno, que é exatamente a mesma e, até certo ponto, quanto ao objetivo. Como Joana d'Arc, Martim foi advertida por um ser do mundo espiritual para ir falar ao rei para salvar a França de um perigo e, também como ela, não foi sem dificuldade que chegou até ele. Todavia, entre as duas manifestações, esta diferença: Joana d'Arc apenas ouvia as vozes que aconselhavam, ao passo que Martim via constantemente o indivíduo que lhe falava, não em sonho ou em sono estático, mas sob a aparência de um ser vivo, como seria um agênere. Mas de outro ponto de vista, os fatos acontecidos a Martim, embora menos retumbantes, nem por isso tiveram menor alcance, como prova da existência do mundo espiritual e de suas relações com o mundo corporal, e porque, sendo contemporâneos e de incontestável notoriedade, não podem ser postos no rol das histórias lendárias. Por sua repercussão, serviram de balizas ao espiritismo, que devia, poucos anos depois, confirmar a sua possibilidade por uma explicação racional e, pela lei em virtude da qual se produzem, fazê-los passar do domínio do maravilhoso para o dos fenômenos naturais. Graças ao espiritismo, não é uma só das fases apresentadas pelas revelações de Martim, das quais não se possa dar conta perfeitamente. Martim era médium inconsciente, dotado de uma aptidão de que se serviram os espíritos, como de um instrumento, para chegar a um resultado determinado, e esse resultado estava longe de estar inteiro na revelação feita a Luís XVIII. O espírito que se manifestou a Martim o caracteriza perfeitamente, dizendo: eu me sirvo de vós para abater orgulho e incredulidade. Esta é a missão de todos os médiuns destinados a provar, por fatos de todos os gêneros, a existência do mundo espiritual e de uma força superior à humanidade, porque tal é o objetivo providencial das manifestações. Acrescentaremos que o próprio rei foi instrumento nesta circunstância. Era preciso uma posição tão elevada quanto a sua, a própria dificuldade de ali chegar, para que o caso tivesse repercussão e autoridade de uma coisa oficial. As minuciosas investigações a que Martim foi submetido só podiam aumentar a autenticidade dos fatos, porque não teriam tomado todas estas precauções para um simples particular. A coisa teria passado quase despercebida, ao passo que ainda hoje a recordam e ela fornece uma prova autêntica em apoio dos fenômenos espíritas. Fim.